Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente está começando mais um desafio da leitura aqui para todos os nossos telespectadores, ouvintes, espectadores, vocês que estão aí em casa assistindo a gente. Hoje a gente vai falar sobre O Irmão Alemão, que foi um livro escolhido pela Milena, e vamos ver o que a gente achou dele e contar a historinha dele para vocês, para ver se vocês também as leram e vão acompanhar junto com a gente, ou se dá vontade de ler. E aí, meninas, bom dia, tudo bem? Oh, bom dia para vocês. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para começar, Mi, por que você escolheu esse livro? Porque assim, eu nunca leio. Quando eu leio um livro, na verdade, eu sempre peço indicação para minha irmã, porque é ela que tem os livros. Eu não tenho livro em casa, né? Quem tem é a minha irmã mais nova. Então ela tem vários livros. Eu falo assim: escolhe aí alguns para mim. Normalmente, quando eu leio sozinha, eu falo: escolhe aí um top 5 e desses 5 eu escolho um. Aí eu falei, né, que a gente ia ter o desafio da leitura e tudo mais. Aí ela me indicou 10 livros. E dentre eles era o Irmão Alemão, né? Só que a minha irmã, ela gosta de livro triste. Triste, triste. E eu falei, mano, eu não tô na vibe do livro triste. Eu gosto de livro triste também, mas assim, ela indicou uns livros de. Ai, criança que é prostituta, mulher que apanha, violência doméstica, sabe, umas coisas assim pesada. Eu falei, não tô nessa vibe, não. Aí ela tinha indicado também, acho que dentre esses tinha O Planeta dos Macacos, que é ficção, mas eu não curto muito ficção, então. Ou seja, ou era um gênero que eu não gostava, né? Uma categoria que eu não gostava, e o resto era mais pesado, né? Aí eu peguei o mais leve, os mais leves, né? Que eu indiquei, e um deles foi O Irmão Alemão. Aí por isso que eu escolhi esse. Muito então bem. a escolha, na verdade, foi da sua irmã. Sim. Você viu um filtro antes, né? Sempre tem um filtro, porque ela tem muitos livros. Aí eu não vou lá ficar lendo um por um, né, pra ver qual que me interessa. Aí ela que indicou pra mim. Mas é sempre assim. A Bruna lê muito livro, lê muito rápido. Eu nunca vi, a menina tem nem 25 anos direito e já leu 800 livros, que isso? Bruna! E a Bruna é uma seguidora. Valeu, Bruna. Sempre Ela sempre comenta. comenta e dá like. Bruna, a gente admira você. É verdade. Bruna! Estou esperando esse vídeo. No próximo, né, em algum vídeo. Eu li em uma semana. Assim, sofrendo, mas eu li. Saca, gente. É muito difícil. É de ressaca literária, gente, não é de bebida. Não bebo. Vou deixar bem claro isso aqui. A Aline só vai ficar de ressaca se for de todinho. A sinopse basicamente fala que é um livro de Chico Buarque, então fala que Chico descobriu que ele tem um meio-irmão. Essa é a sinopse, assim, do livro, né? Mas quando você lê, eles falam que mistura ficção e realidade. Então, alguns pontos são reais desse livro e outros é totalmente inventado, né? Tudo da ficção mesmo. Essa é a sinopse do livro, assim, bem simples, né? Já que eu tô falando, né? Eu gostei médio desse livro. Eu acho que a leitura é bem fácil, assim, flui fácil e tudo mais. Não é um livro grande, tem figuras até, né? Tem umas cartas que até fazem parte do livro. Mas eu não gostei muito do livro porque ele fica devaneando, sabe? Ele fica pensando, quando tal coisa acontecer, vai ser assim, assado. Aí ele fica criando um momento na cabeça dele antes de acontecer. Aí eu achei isso muito, sei lá, desnecessário. Não agregou, no meu ponto de vista. Acho que eu sou uma pessoa um pouco mais direta, né? Aí daí. Eu achei isso, assim, não curti muito o livro, não. Não é ruim e não é difícil de ler, mas assim, eu não curti muito, não. Acho que eu fico na mesma que você, Mi. Eu gostei do livro, mas eu gostei médio também. Tipo, não foi um livro que eu li e falei, nossa, caramba, que livrão.
Eu acho que eu nunca tinha lido um livro do Chico Buarque, né? Não li nenhum deles, mas lendo esse livro eu pesquisei sobre os outros livros dele e comentários, e eu achei a escrita do livro muito complicada para mim. Ele não usa palavras difíceis, não é difícil a leitura em si. O que foi difícil para mim foi a construção dos diálogos, porque ele não separa o diálogo, parece que ele pegou o livro e foi escrevendo até chegar no final. Foi mais ou menos isso, não tem parada, assim. Então, às vezes, na hora que eu estava lendo, eu tive que ler várias vezes a mesma parte para poder entender que ele ou estava viajando na maionese, porque o personagem que também chama Francisco, né? Que, como a Milena falou, é um livro mais ou menos biográfico. Ele pega algumas ideias, algumas coisas que realmente aconteceram na vida do Chico Buarque para construir uma história. Então, o Chico realmente teve um irmão alemão, né? E foi daí que, pelo que eu pesquisei depois, ele tirou essa ideia de fazer esse livro, e muitas coisas são inventadas e outras não. O que eu gostei bastante do livro foi o fundo histórico do livro, né? Que eu gosto bastante da parte histórica. Então, mas a parte histórica eu achei bem legal a forma como ele colocou no livro, porque é um fundinho só. Você pega ali porque você sabe o que aconteceu e você meio. Ele conta um livro, para quem não leu, o livro se passa na época da ditadura militar no Brasil. Então, o Francisco, ele começa como meio que um adolescente lá, 17 anos, mais ou menos por aí, e tá ali no meio da ditadura. E ele narra alguns episódios que aconteceram na ditadura de uma forma muito assim, tipo, olha, sei lá, apareceu um passarinho na minha janela, tipo, um negócio muito, muito assim. Tem um episódio em específico. É natural e aleatório ao mesmo tempo. Meio aleatório. E tem um episódio em específico que você fica muito chocada, né? Que quando ele está chegando na pensão, procurando uma mocinha, que eu até esqueci o nome. Isso. E aí acontece um episódio ali que a polícia larga um cara no meio da rua, tal. Não vou contar os spoilers agora. Não vou contar os spoilers. Ele larga o cara no meio da rua e aí você fala, mano, isso acontecia de verdade, era bem assim. E ele, na hora ali, a reação dele é meio que incrédula, né? Porque muitas pessoas na época da ditadura não tiveram muito, assim, impacto de frente, não via muito o que acontecia. Então, acho que isso mostrou um pouquinho como que era a vida de uma pessoa meio que normal, né? Apesar da família dele, o pai dele, que é o Sérgio, ser escritor, ter coleção de livros e tudo mais, viver ali no meio da cultura, o próprio Francisco, ele ficava meio alheio a isso. Então, acho que esse fundinho histórico foi bem legal e bem sutil. E foi uma coisinha que eu achei bem bacana. Que mais que eu achei legal? Eu achei legal não a forma como ele construiu os diálogos, mas como ele vai narrando, porque ele vai narrando mesmo, desde quando ele descobriu o livro, que ele tinha um irmão alemão, ele vai colocando meio que em ordem cronológica mesmo, porque se fosse devaneio, com construção de diálogo seguida e indo passado e presente, ia ficar muito mais confusa na vida, né? Ele só volta para o passado quando ele lê as cartas que ele encontra da mãe do irmão dele, né? Então ele volta um pouquinho ali no passado, nessas épocas, assim. E acho que a minha nota para o livro seria 3. Nada contra você, Chico Buarque. Eu gosto muito das suas músicas, aliás. Curta nosso vídeo se você assistir. Claro. Mas eu achei um pouco confuso, assim. Os devaneios ficou demais, assim, para mim. Eu tive que dar uma brecada na leitura e voltar. Mas é o que a Milena falou. Eu não achei ruim e nem assim, tipo, nossa, que maravilha. Eu não tinha lido nenhum outro do Chico Buarque, até fiquei com vontade de ler para ver como que ele constrói os outros livros também.
E uma coisa legal que o livro me fez foi pesquisar também. Então, eu pesquisei um pouquinho mais sobre a família do Chico para ver o que era verdade, o que não era, para poder tirar um pouquinho dali. Ah, isso aqui é mentira. Ah, não, isso aqui, essa parte é verdade. Então, eu pesquisei um pouquinho sobre essa parte também. É isso que eu acho legal do livro, quando ele faz você pesquisar depois um pouco, mesmo que seja, sei lá, uma música que você ouviu você teve uma referência no livro, um outro livro, um outro autor, e nesse livro ele fala de um monte de livros, um monte de autores também no comecinho, então é bem legal essa pesquisa que você faz depois, né, é puxada do interesse em outras coisas que você faz depois do livro. Então, fica aí, minha impressão é essa. Eu acho que eu fui com muita expectativa para esse livro, porque eu gosto muito de Chico Buarque, sempre gostei desde novinha, porque na minha casa meus pais ouviam muito as músicas dele. Tinha disco do Chico Buarque. E aí, quando eu vi na lista o livro dele, eu achei que ia ser, tipo, um puta de um livro, assim. Então, acho que a culpa foi minha, porque eu construí muita expectativa no livro. E aí, quando eu li, eu fiquei falando, não tem mais. Eu esperava que tivesse mais a parte política envolvida. Eu esperava que tivesse mais o fundo histórico envolvido, por conta do envolvimento, do engajamento do Chico Buarque no meio, né, da ditadura e tal. Então, eu esperava mais, inclusive por conta do exílio dele e tal. Eu achei a narrativa difícil para mim, não por conta das palavras nem nada, mas porque eu só leio meia hora por dia, e aí nessa meia hora, às vezes eu já falava, será que ele estava devaneando? Eu que estava com sono ontem e não vi. E aí eu tinha que dar umas voltadas, assim, para entender. E uma coisa me incomodou muito no livro todo, porque, não é spoiler, mas ao longo do livro todo, ele vai procurando esse irmão alemão dele. E em nenhum momento ele faz uma pergunta direta e objetiva. E isso me incomodou o livro inteiro, que a minha vontade era falar, pergunta, infeliz, é só perguntar. E ele não, ele ia viajando sozinho, ele com ele mesmo, e talvez seja porque eu também não esteja acostumada com pessoas introspectivas, porque eu sou bastante expansiva, espero que todo mundo ao meu redor seja igual. A minha nota seria 3,5, né? Seria 3 estrelinhas e meia para ele. Mas eu acho que muito mais por conta da minha expectativa do que por conta do livro em si. Talvez se eu tivesse lido o livro sem nenhuma expectativa, minha nota teria sido maior. E é isso. Mi, você quer falar ou eu posso falar? Pode falar. Eu vou ser sincera, já começo assim descascando. Não gostei do livro. E lá vai. Assim, não funcionou para mim, não funcionou, não é meu nicho. Eu vou ser sincera, acho que quando eu li a sinopse, que eu não me lembro quando eu li, mas eu falei, nossa, vai ser um livro interessante. Mas eu sou exatamente o meme do Chico Buarque. Chico Buarque na expectativa e feliz, e um Chico Buarque triste quando eu estava lendo. Então, eu escrevi isso, inclusive, na minha resenha ontem. Eu falei assim, como eu estou acordada, né? Porque, né? Eu disse, já vou fazer minha resenha. Então, assim, eu me senti muito perdida. Eu acho que o que vocês falaram, assim, faz muito sentido. Ele entra muito em devaneio. E aí eu falava assim, isso aconteceu ou não aconteceu? Aí eu tinha que voltar. Aí, isso é um ponto que me incomodou. O segundo ponto que me incomodou é a estrutura da família dele. Nossa, que família chata. Eu odiei o pai dele. Eu odiei o pai dele. A mãe dele tem problema. Assim, eu não sei se é por causa do contexto, que, sei lá, antes a família tradicional era de uma forma e agora a família é de outra. Assim, mano, que família complicada, não tem um diálogo efetivo. Isso me incomodou muito, eu não gostei. Se o Chico Buarque foi daquele jeito, que é o personagem principal, ele é um tarado e ele espera ter algum envolvimento a partir do irmão. Spoiler, já tô dando spoiler. Não, eu fiquei muito incomodada com isso. Eu falei assim, gente, esse cara é um tarado e ele tem que esperar ter alguma relação para ele poder ter também. Aline, só te confortando, o Chico Buarque só teve um irmão homem e era um irmão alemão, então
Ele não tinha outros irmãos, então essa parte aí é ficção. Graças a Deus isso é ficção, porque olha. Aí eu falei, será que um amigo. Só para confortar seu coraçãozinho. Assim, gente, qual que é o problema desse cara? Que tem que sair, esperar sair com alguém para falar, beleza, se ele gostou, eu também vou gostar e vou ficar excitado. Oi? Nossa, nojento. Eu fiquei. Pra mim, mais nojento foi o irmão dele. Pra mim, o irmão dele ganhou em nojeira assim, infinitamente. Eles eram, sei lá, não sei, não tem algum problema. Aí, enfim, e isso foi aquelas baratas, gente, eu odeio barata. Eu odeio barata. Como que é aceitável uma casa, uma estante cheia de baratas e tipo, tudo bem, eu preciso de uma barata gorda, é a casa dela. Oi? Nojo. Não, que nojo. Eu fico incomodada com aquilo, porque assim, a minha irmã que para de rir. Thalita tá até vermelha. É que a Aline é muito engraçada falando, cara. Tá ótimo. Não. E eu tenho uma. Não sei, quando eu leio, eu consigo imaginar muito, assim, a situação. E quando ele fala assim, que aí saiu uma barata gorda, cascuda, eu consegui ver isso. E eu tenho pânico. Até porque aqui em casa já teve uns problemas com baratas, né? E, assim, nossa, eu acho que eu tenho fobia de barata, não é possível. Assim, eu consegui vencer, já consigo matar barata, mas eu tenho um nojo desgraçado de barata. Enfim, isso me incomodou. E o que mais que me incomodou? Incomodou ele, incomodou a família. A parte que eu mais gostei foi a da ditadura. Vamos explicar, gente. Eu não gosto de desgraça, a gente tem que deixar bem claro isso. É muito triste. Não era para ter acontecido toda essa merda que aconteceu, mas assim, foi a parte mais interessante do livro. Eu acho que o livro poderia se resumir naquela parte só, porque foi o único que eu aproveitei. Essa é a verdade. Eu acho que o livro ele tem um propósito, mas eu não encontrei esse propósito. O propósito é encontrar o irmão dele. Aí, tudo bem, vai ter a história, ele tem várias dúvidas, ele sempre está atrás de uma conclusão e, nossa, o cara é inteligente, mas ele não usa a cabeça dele para isso. A inteligência dele não é para isso. Então é isso, eu não gostei. Eu não gostei, mas assim, o livro realmente ele flui muito bem, apesar de você ficar perdido, você não sabe se está no presente, está na cabeça, está no passado. Aí depois no final você se toca, você fala, Aí eu me senti meio palhaça, né, lendo. E aí eu dei razoável, mas assim, ele escreve muito bem, é indiscutível. Mas eu fiquei incomodada com todos esses pontos que eu comentei. Razoável é quanto? Eu acho que foi quase 3 estrelas, assim, tava chegando bom, mas ainda não é bom, porque eu não gostei da história. Eu ainda coloquei isso, eu falei, gente, por favor, não me julguem na resenha, não me julguem. Ué, mas a resenha é sempre são suas expectativas perante o livro, né? Mas é que as Cada pessoas... um tem uma. Mas aí já julga, né? Nossa, como você tá falando Vai do ser livro. cancelada no Twitter. Não gostei. Não gostei, gente. Mas ele escreve muito bem. Eu acho que a gente deveria dar chance para algum outro livro, porque esse, assim, eu não entendi. Gente, é sério. O que você extraiu dessa história? Você sabe que foi um relato tão assim, ai, o que vai acontecer? Ai, eu tenho que ir atrás disso. Ai, meu irmão, ai, meu irmão. E qual que é o final? Nada, porque não teve sentimentalismo nenhum. É só tipo, eu quero encontrar. Eu quero encontrar e ficou nisso. Parabéns. Ele precisava de um desfecho. Nossa, precisava de um desfecho. Não, precisava de Mesmo que muitos anos depois, né? Porque passou ano ali. A construção inteira foi no cérebro dele, gente. Que é Ele isso? tá na linha do passarinho, ele precisava de um desfecho. Ele teve desfecho. Mas ele não é nada que minha passarinha, gente. Nossa, aquela história dele indo atrás do cara lá, do pianista, mano, que enfadonho. Enfadonho. Nossa, Mi, por favor, fala, porque senão eu vou continuar falando só mal. Deixa a Milena falar a nota, ela foi a única que não falou. É verdade, 3, porque aí fica na média, assim. 3, sei lá. Olha, esse é um livro que eu nunca leria, assim, eu por conta escolhi ler, eu acho que eu nunca compraria e leria, porque
é um preconceito meu, confesso, mas que eu sempre penso que, sabe, tipo, cada um na sua. Você é cantor, você é compositor, então você não tem que escrever livro. É um preconceito meu e eu, tipo, Limite a eu sua tenho. função. Eu fico meio assim, tipo, não que eu realmente pense isso, mas ao olhar um livro dele, eu pensaria isso, sabe? Eu falei, mano, fica nas suas músicas. Eu adoro Chico Buarque, sou muito fã dele, gosto muito das músicas, gosto muito da composição dele e da parte musical mesmo, que eu gosto, eu acho muito legal e gosto muito das letras. Então eu acho que, tipo, eu não escolheria ler um livro dele. Mas, no entanto, diferentemente de vocês, eu gostei do livro. Eu gostei mesmo. Não é o melhor livro que eu li, não é um livro que mexeu comigo, mas eu gostei de tudo. Alguns pedaços que eu vou comentar depois, eu fiquei meio ficou um pouco, tipo, gerou umas dúvidas, ou aí a gente conversa, depois eu falo, e aí a gente, sei se vocês me ajudam a entender melhor, mas foram alguns pedaços. De resto, eu gostei do livro todo, inclusive os devaneios eu gostei, porque eu acho que os devaneios são Chico Buarque, entendeu? Tipo, a parte do Chico, que se ele escrevesse uma narrativa do começo ao fim inteira, para mim, não teria ele ali, sabe? Então, tipo, eu penso que isso é onde ele colocou o que ele põe na música dele, que é aquilo que você entende, você não entende, você sabe o que é, você não sabe o que é, você precisa pensar um pouco para ver se você entendeu ou não. Então, na verdade, eu gostei de tudo, gostei da história toda, assim, em alguns momentos eu achei um pouco confusa, mas eu gostei, no geral, eu dei nota 4 e eu gostei. E eu gostei muito do final, muito mesmo. Tipo, achei o final, tipo, ajudou eu gostar mais do filme, do filme não, do livro, porque eu gostei do final. Acho que somos muito diferentes. Somos. Olha, mas eu fiquei confesso surpresa. que o final, assim, o final mesmo. Final, fiquei feliz, porque acabou. Graças a Deus. Não, o final mesmo, eu acho que foi só a cena final do livro mesmo. Eu achei que foi muito bem feita, na verdade. Essa parte eu gostei bastante também, porque ele te deixa assim, e aí, caraca, e aí, qual que é a impressão? E você não sabe, na verdade, o que vai acontecer, porque vai ser spoiler aqui já, né? Então não. Mas o final é legal. Eu gostei muito bastante. do final. Porque o final, na hora que chega no final, você fica assim, aí acaba. Aí você fica eu fiquei assim. muito feliz no final, porque eu tava acabou. com a impressão de que não, porque assim, a única parte que me incomodou no livro, de fato, foi porque eu esperava mais. Mas eu gostei do livro, não achei o livro ruim, eu só esperava mais. E aí eu falei, a culpa foi minha, porque eu criei expectativas que talvez eu não devesse ter. Eu acho que o final foi muito bem construído e veio como um desfecho mesmo, igual da passarinha. Igual da passarinha era um desfecho para ele, não precisava ser um desfecho para mim. Era um desfecho, era o que ele precisava, que ele, tipo, construiu e viveu em torno daquilo. Quando no livro você vai vendo os anos passando, foi me dando um desespero, que eu falava, meu Deus, tá passando o tempo e nada tá acontecendo. Então, acho que foi um desfecho mesmo, um final, para você entender que ele alcançou o que ele queria. Então, a nossa média foi 3,2. Acho que é um livro razoável. É que eu joguei a média lá pra baixo. Desconsidera a minha pessoa, gente. É só... Eu joguei pra cima, então vamos lá. Não, você jogou lá pra cima, a Michela jogou um pouco mais pro alto, tá tudo Tem 2 pontinhas aqui, a gente tá no meio, tá ali, ó. tudo certo. Nem tem ponto tão fora da curva pra gente tirar ele, ó. Mas assim, eu acho que é um livro que é bacana de ler, assim, porque eu nunca tinha lido Chico Buarque, talvez eu não escolhesse esse para ser o primeiro livro, porque eu tenho problema mental, eu começaria do primeiro que ele escreveu. Não sei, eu começaria do primeiro que ele escreveu. Se eu fosse escolher assim, nossa, vou ler um livro do Chico Buarque, ele tem vários, eu pegaria o primeiro que ele escreveu e começaria a ler.
Mas, assim, não é um livro que eu achei ruim. Eu recomendo o livro, podem ler, Não, gente. ó, é o seguinte, é que nem eu falei em um vídeo, sei lá qual vídeo que ficou, mas eu não acho que existe livro ruim, eu acho que a gente não está preparada para ele. Eu não estou preparada para esse livro. Nossa, eu não sei, não funcionou para mim. Não funcionou, mas o livro realmente ele é muito bem escrito. E quando eu olhei as resenhas das outras pessoas, eu falei, caraca, meu, qual é o meu problema? Porque todo mundo gostou, todo mundo, menos eu. Eu li as resenhas também e fiz assim, gente, eu acho que eu Eu tenho um falo, problema mental, não é possível. Não, Aí mas eu li umas críticas de uns críticos que foram super fortes negativamente. Sim. Falaram e se xingaram muito ele. Falaram que, tipo, comparando com os livros anteriores, esse era muito ruim. Tanto que eu li, até li os pedaços das críticas e muitas coisas eu concordo com o que eu li, mas, assim, no geral, eu gostei. E eu falava, nossa, mas a pessoa detestou tanto assim. Eu falei, eu que devo estar errado, porque, tipo, eu vi então, muita gente xingando, muita gente. como eu não li nenhum outro do Chico Buarque, eu não tenho uma comparação, tipo, dos livros dele antes com esse. Se esse é pior ou melhor, nada. Eu só tenho uma comparação com os livros aleatórios que eu já li na vida. Então, para mim, ficou confusa a forma da escrita, assim, os devaneios no meio do texto, e você não sabe se é... Mas depois que você falou agora, Michela, realmente faz parte do Chico. As músicas dele são meio assim, entre linhas, algumas coisas, né? E às vezes você não sabe se ele está falando diretamente de uma coisa ou não. Então, é verdade, realmente a forma do Chico se pôr ali dentro, além do contexto da família, aliás, só do nome praticamente da família, né? E do fato dele ter um irmão alemão, né? Porque muitas coisas ali são ficção. Acho que é uma forma dele estar presente ali. Então, eu não sei se os outros livros possuem essa mesma forma de escrita e narrativa. Pelo que eu li de algumas pessoas falando, ele escreve assim em outros livros também. Então, parece que realmente é uma forma... A forma como ele escreve os livros é assim, uns com mais devaneio, outros com não. Outros são realmente a história completa, bonitinha, sem vai e vem. Mas, sei lá, acho que, como eu estou acostumada com livros que não tem uma estrutura de diálogo um pouco diferente, aí essa parte, assim, ficou meio confusa para mim. Isso não me incomodou porque Saramago escreve assim também. Isso que eu ia comentar, não li nenhum do Saramago, então. Eu também não li nenhum dele, então eu não tenho comparativos. Assim, e devaneio também não é uma coisa que me incomoda tanto, por incrível que pareça, porque Haruki Murakami é só devaneio. Você lê, você fala assim, mano, o que está acontecendo aqui? Isso daqui é real, não é? Oi? Eu lembrei de você em várias partes do livro. Minha cabeça funciona assim, né? Eu lembrei, porque na hora que eu fazia assim, olha, eu devaneio um pombo, meu Deus, olha um pombo. Eu acho que o problema é que o devaneio dele, ao meu ver, não era interessante. Nossa! É que, na verdade, não o devaneio dele, a maioria dos devaneios dele é assim, tipo, ele começa falando e você fala, caraca, ele falou tudo isso, meu Deus, aconteceu isso, não sei o que, meu Deus. Aí quando você vê, não aconteceu nada, o cara nem tinha tirado da xícara do Pires ainda, sei lá, tipo assim, entendeu? Não tinha acontecido nada ainda. E ele falando, parecia que já tinha, nossa, falou isso, falou aquilo, aconteceu aquilo outro, meu Deus, e nada. Exatamente isso. E o devaneio dele não era uma coisa que era diferente, que era surreal. Porque, por exemplo, eu li um livro que, inclusive, a Michela me deu, que é do 100 Anos de Solidão. Mais devaneio que aquilo não existe, Nossa, gente. É demais, verdade. É muito devaneio. Só que, assim, é um devaneio que você fala, mano, o que está acontecendo aqui? E nada faz sentido. Então, é muito legal, assim, nessa parte. O que eu gostei desse fato que o livro ele é muito estranho. Agora, os devaneios do Cício não era. Era assim, você falava assim, é o que aconteceu. Não aconteceu. Ah, tá, palhaça, obrigada. Mas sabe, você não assistiu um filme que depois o cara vai e começa a falar, aí a cena acontece e tal, e você acha, cara, ele matou ele. Depois volta tudo e ele tá lá sentado. Tipo, é como se fosse uma cena de um filme. Mas aí é interessante, porque houve morte, houve uma coisa que seria... Agora caiu sangue toda hora, entendeu?
matou ninguém. Tem impacto. Agora ele ai, não, porque minha mãe, porque meu pai conheceu a Anne assim e tal, e o meu irmão é dessa forma, e eu conheço. Aí você fala assim, beleza? Aí, não é nada disso, isso só foi na cabeça dele. Não, porque a Anne encontrou com o cara e aí eles vieram pra, sei lá, nem lembro mais, sei lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pro Rio, veio, ai, não tem condição, não tem condição. Enfim, era tudo isso. Eu falo, é tudo desinteressante. O que isso me agrega? Nada. Nem pra ele agregava. Até o devaneio dele agregava pra ele. Agregava pra ele quando ele pensava assim, será que meu irmão é de forma X? Será que meu irmão é de forma Y? Será que ele é parecido comigo? Legal, eu acho que é um devaneio que é válido. Ou então, como que aconteceu algumas coisas, assim, até ele chegar aqui, se ele ficou lá ou se ele veio para o Brasil, tudo bem, isso é legal. Agora, o restante, você fala assim, gente, por que esse cara tá entrando em devaneio? Quando ele fala das mulheres, então, piorou. É isso, piorou. Mas vamos com a parte com spoilers, porque, nossa, é muito ruim a gente dar exemplo sem ter que falar o que aconteceu. Eu tive dificuldade com isso. Aí o meu devaneio ficava igual o dele. Fala. Fica pela metade. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o nosso primeira parte do nosso vídeo em que a gente falou do sem spoiler. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima. Em breve tem o do spoiler. Até mais, gente. Tchau. Compartilha. Se você assistiu até aqui, comente pombo. Barato. Para lembrar dos devaneios. Curta, compartilha, siga a gente nas redes sociais. É isso aí. Falou. Tchau.